E seguindo, como eu falei, para que serve esse perfil epidemiológico? Vai servir para descrever as condições de saúde da população, vai permitir que trace metas estratégicas, ou seja, metas que vão direto ao ponto, sem precisar ficar fazendo tanto rodeio para conseguir resolver algo. Vai servir para nortear o modelo de atenção à saúde, para redução de riscos de doenças e agravos, né? Como quando a gente estudou lá os modelos de atenção à saúde. Eu sabendo como é a minha comunidade, o comportamento das doenças da minha comunidade vai ser melhor no momento de conseguir escolher o modelo de atenção à saúde para eles. E garante o planejamento baseado nas necessidades da população, né? E só frisando, quando a gente sabe o que vai fazer e por que tem que fazer daquela forma, as coisas ficam bem mais simples, certo? Então, tudo precisa de bastante planejamento para ser feito, né? E alguns pontos importantes para traçar o perfil epidemiológico. Um dos primeiros pontos, que eu até coloquei uma questão aí para vocês, é fazer a territorialização. Para o que é territorialização? Na territorialização, vai ser visitado toda a área da comunidade adscrita. Lembram lá da descrição da clientela? Todo mundo vai ter que ser cadastrado dentro daquela unidade básica de saúde e a comunidade precisa ser conhecida. Fazer territorialização é conhecer o território, mas não é conhecer o território como um pedaço de chão, né? Até onde vai, até onde vem, ou onde é a casa de fulano e a casa de ciclano. Não é só isso, conhecer o território. Conhecer o território envolve, além de toda essa parte geográfica, que é conhecer a localização das coisas, a gente também vai, nesse território, identificar algumas questões sociais, algumas questões culturais, questões econômicas, porque o território é vivo. O território não é só um pedaço de terra para a saúde, né? Na saúde, o território carrega histórias, carrega culturas, carrega conceitos, carrega uma série de coisas que precisam ser respeitadas dentro do processo de saúde e doença. E que a gente precisa respeitar o indivíduo, né? Nessa pluralidade e nessa singularidade que ele tem. Então, além desse mapeamento geográfico que é feito, é preciso classificar quais são os pontos fortes daquela comunidade e os pontos fracos. Às vezes, o ponto forte daquela comunidade é uma associação. Eles têm uma associação, na associação tem reuniões e ali as pessoas conseguem falar sobre o que está acontecendo na comunidade ou não, conseguem obter alguma ajuda e tal. Então, o ideal é que se conheça esses pontos fortes e esses pontos fracos. A comunidade tem uma escola, a gente vai começar a descobrir quais os pontos de influência. O que são pontos de influência? São pontos onde várias pessoas estão reunidas ao mesmo tempo e essas pessoas possuem um líder, de certa forma, que elas escutam. Elas conseguem escutar o que aquele líder fala e elas obedecem. Então, como bons profissionais de saúde, nós precisamos conseguir identificar no meio da multidão quem são esses líderes dentro da comunidade para trabalhar em parceria com eles. Nós podemos destacar como influência escolas, igrejas, né? Terreiros também, o que mais? E vai depender dos pontos, a gente vai procurando os pontos, né? Escola, igreja, terreiros, às vezes tem um centro espírita também, ou tem alguma outra coisa, ou tem uma praça, que todo mundo gosta de se reunir em determinado dia para jogar. Então você vai descobrindo quais são esses pontos. E esses pontos são descobertos através de observação, de uma conversa, de visita, através dessa territorialização também, tá? A questão das condições sociais de moradia, que a partir do momento que você visita a sua comunidade, você está conhecendo como a comunidade é de fato, como são as casas, como as pessoas vivem, quais as estratégias de sobrevivência que aquela pessoa tem, o que é comum para ela comer ou não. Porque tem determinados lugares que determinada alimentação é comum, quando para você não é. Mas para aquelas pessoas é muito comum e para eles é super tranquilo fazer aquilo daquela forma.
né? Então, a gente precisa conseguir identificar tudo isso, identificar as questões de saneamento, as questões ambientais, as questões culturais, porque a gente precisa se apropriar do comportamento total da nossa comunidade para poder trabalhar em conjunto e com todo respeito a eles, principalmente na questão cultural. Quando a gente fala lugares onde geralmente tem uma associação que os idosos vão e que no final que sempre no início do ano tem aqueles reisados e tem outras atividades que são feitas, atividades culturais, ou tem uma festa cultural que é muito forte, tipo um São João. A gente tem que se apropriar e conhecer, porque assim a gente vai conhecendo o comportamento da comunidade e vai desenvolvendo ações em cima daquilo, tá? Tipo, aqui não tem carnaval, mas tem muito São João. E o São João começa desde o dia 18. Um exemplo. Na minha comunidade tem muitas meninas engravidando novinhas e geralmente as meninas aparecem grávidas entre o mês de agosto ou setembro. Eu tô sabendo disso. Aí, o que eu vou fazer? Começa a pensar o seguinte. Poxa, as meninas estão aparecendo grávidas por agora. Já aparece com 1 mês, 2 meses. Então essas meninas estão engravidando ali, ó, no São João. O que eu posso fazer? Eu vou tentar montar uma estratégia ali com a minha equipe. Colocar ali, por que a gente não vai lá e entrega preservativo? Sei lá, monta uma barraquinha, a barraquinha do amor. Entrega preservativo, bota lá um folhetinho explicando algumas coisas e dá para as pessoas. Normal. Nós estamos respeitando o momento cultural deles, sem tirar nada, e estamos fazendo uma ação para promover saúde também, né? Porque de certa forma não seria só engravidar, porque também tem as doenças, né? As infecções sexualmente transmissíveis. E outras questões também religiosas, como algumas pessoas que acabam deixando o tratamento por alguma questão religiosa, por alguma fé, que ela acaba não aliando a fé inteligente, né, à ciência, e aí ela acaba deixando, e a gente precisa ser bem sensível em relação a isso, para que a pessoa não entenda mal e que você consiga, além de respeitar o que aquela pessoa pensa, fazer com que ela venha aderir ao tratamento, que ela consiga aliar uma coisa a outra, tanto a sua fé quanto o tratamento que ela está fazendo, né? Então a gente vai sempre descobrindo coisas novas, porque a comunidade é dinâmica, a comunidade é viva, e nós vamos também nos refazendo e nos desconstruindo enquanto pessoas, porque nós chegamos com as nossas bagagens e quando a gente conhece a comunidade que vai trabalhar, a gente precisa deixar muita coisa nossa para trás para poder respeitar o que é do outro. Temos o levantamento de dados, que é um dos pontos importantes para traçar o perfil epidemiológico, saber quantas famílias, quantas equipes de saúde da família atuam ali, quantas famílias tem, quantas pessoas, quantas gestantes, quantos meninos menores de 5 anos. Então isso foi o que eu tinha falado anteriormente. Posterior a isso, fazer o preenchimento de fichas. Existem algumas fichas que são preenchidas no momento do cadastro. Tem uma ficha chamada ficha A, que o agente de saúde preenche. Naquela ficha A, ele faz como um prontuário de toda a família. Na ficha A é preenchido todos os componentes da família, vão ter seu nome ali, vai falar das condições de moradia, sabe? Questão de saneamento, vai falar tudo sobre aquela família. Inclusive, uma coisa interessante, pergunta quem é o chefe do lar, ou seja, quem provém o sustento desse lar, quem mais fica em casa ou quem sai para trabalhar. Então isso é identificado também nessa ficha. E aí nós vamos ter o sistema, que isso também vai ser alimentado no sistema. Não sei se vocês já perceberam, mas no posto de saúde da família tem lá umas pastinhas às vezes. Tem umas pastas, dentro das pastas tem o número de cada família, tem a área do agente de saúde, a microárea, o número da família. Quando pega lá direitinho, já olha e a determinada família, certo? Observar a dinâmica dessas famílias, como eu disse. Quem é o chefe? Quem é que sai para trabalhar? Quem é que provê o sustento? Quem é forte naquela família? Como assim quem é forte? Quem é que fala ali naquela casa e todo mundo obedece, e todo mundo respeita, porque sempre tem.
Às vezes, moram 10 pessoas numa casa e tem alguém lá, a avó mora lá. Se a avó falar qualquer coisa, todo mundo respeita, todo mundo obedece. Então a gente já conseguiu perceber quem pode ser nosso aliado. Se a gente chegar e conversar sobre questões de hábitos, questões alimentares, nós já sabemos quem tem a voz ativa naquela família para nos ajudar. Porque às vezes você vai falar com os outros componentes e não tem tanto êxito. Mas quando você fala com quem realmente é a pessoa que comanda aquilo dali, quem é a pessoa mais respeitada ali dentro, aí você consegue pôr em prática as ações. E outra coisa, compreender a importância das visitas domiciliares, minha gente. Porque às vezes algumas pessoas acham que visita domiciliar é só ir ali na casa da pessoa. Ah, tá bom, então tchau. Não é só isso. A visita domiciliar requer um planejamento e requer outras coisas que a gente vai ver agora. Nós vamos entender qual a importância de fazer essa visita domiciliar. Todos os profissionais de saúde podem fazer essa visita domiciliar, né? E devem fazer. Vão ter momentos que vocês vão precisar fazer visitas, que alguém vai precisar que seja realizado um curativo, que tenha algum idoso acamado e você vai ser designado para ir lá para fazer algum procedimento nele, tá? Então tem algumas coisas que a gente precisa observar no momento dessa visita e não deixar que seja somente uma ida na casa de alguém fazer um procedimento, mas a gente precisa aproveitar o máximo possível quando estivermos durante essa visita para conseguir promover esse cuidado integral e conseguir promover saúde também para essas pessoas.